Pai Senhor, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Agora a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Eu aconselho vocês a guardarem essa lição, porque se vocês olharem aqui, está dando a data de 22 de novembro, mas no texto bíblico do livrinho, né, da lição, ele vai dizer aqui que está dando a data de 23 de agosto. Se fosse vocês, eu guardava essa lição, porque isso aqui vai virar uma revista histórica e com certeza daqui a alguns anos vão estar pedindo ela naquelas gincanazinhas de escola dominical, ok? Se fosse vocês, guardava essa lição aqui, guardava esse livrinho, pelo menos por um tempinho. A teologia de Zofar. Zofar, ele é um legalista, né? E como todo legalista, ele se acha no direito de julgar os outros. Agora, é interessante que Zofar, ele julga não baseado nos conceitos da palavra, mas sim baseado na interpretação falha que ele tem dessa palavra, ok? Quando ele fala de justo, ele está falando daquela pessoa que vive nos conceitos da justiça e da moral. É interessante que existe aí uma diferença entre justiça e direito, e quando a Bíblia fala de justo, quando ele está falando de justiça, ele não está necessariamente olhando a questão do direito. Existem direitos que não são justos, e o justo deve abrir mão desse direito, ok? Ele está falando aqui, não é de direitos, e sim, repetindo, de justiça. Esses textos aqui, Jó 11, versos 18, junto com o 19, seria aí uma joia, né, de inspiração, se não fosse aplicação errada. Esses dois textos, né, esses dois versículos, o 18 está no texto áureo e o 19 é o seguinte: são dois versículos que trazem uma visão linda da questão de Deus, da questão do arrependimento, da questão da volta, né, da questão de que Deus, ele sempre tem uma porta de esperança para aquele que se acha perdido, ok? Mas não é a aplicação desse texto o caso de Jó. Se não fosse isso, essas expressões, essa palavra aqui seria de uma inspiração fenomenal, seria uma joia da inspiração bíblica. Segundo as escrituras, né, diz a verdade prática, até mesmo o justo passa por tribulação. No Éden, Deus falou para Adão que a terra produziria cardos e espinhos, maldita a terra seria por causa dele. Jesus, ele vai reforçar esse conceito quando ele vai dizer que no mundo nós haveríamos de ter aflições. No mundo nós haveríamos de ter aflição justamente por causa dos cardos e espinhos que foram produzidos durante a queda ou por ocasião da queda do homem. Okay? Na Bíblia não existe conceito de felicidade nesse mundo. Os termos que a Bíblia usa sempre é alegria, sempre é gozo, nunca felicidade. Felicidade só no céu. Hoje eu estou alegre, amanhã eu não estou mais. Feliz nós só estaremos quando nós estivermos na glória. Diz aqui na leitura bíblica em classe, primeiro que chama atenção, né, de o homem falador será justificado. É a ideia de que muito argumento não necessariamente traz justificação. No quartel, às vezes, né, nas audiências, a gente vê as pessoas, né, falando muito, e a gente falava, isso aí explica, mas não justifica. Existe uma diferença entre explicar e justificar. É necessário que a gente aí entenda isso, e é isso que o Zofar ele está falando. Não é o falador, não é o falar muito que vai trazer justificação aos nossos atos. Ele chega inclusive a chamar Jó de mentiroso, e ele se irrita porque os amigos de Jó não conseguem rebater aquilo que Jó havia dito, né? Ele se irrita com a falta de argumentação que os amigos de Jó diz. Ele fala, né, que Jó havia dito sobre a pureza da doutrina e a limpeza dos olhos do próprio Jó. E isso aqui é interessante, que ele diz que isso aqui não seria
verdade. Também aqui no verso 6 diz que que te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é multis em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Isso aqui é o cúmulo da maldade. Ele está dizendo que Jó, ele estava sofrendo pouco, Jó deveria sofrer mais, que Deus estava fazendo com que Jó sofresse menos do que ele realmente merecia. Diz aqui ainda no 9, mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. É uma coisa interessante que a verdadeira sabedoria de Deus, ele vai dizer aqui que ela não pode ser contida naquilo que foi criado. O mundo não contém a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é uma coisa imensa. Cabe ressaltar, a gente continua aqui, que agora esses amigos de Jó, eles já esqueceram do papel ali de consolador. Eles chegaram ali para consolar, eles viram o sofrimento, se condoeram desse sofrimento, só que agora eles querem que Jó seja convencido de que Jó cometeu algum pecado. Veja que isso não necessariamente é com uma má intenção. Ele via um amigo sofrendo, a intenção deles era que Jó reconhecesse esse sofrimento, não para eles dizerem, fui eu que convenci Jó, mas para que Jó, na ideia deles, pudesse ter o seu estado de vida, seu estado de saúde restaurado. Okay? O que eles buscam é de Jó esse conhecimento. Isso aqui é uma coisa interessante, que diz um ditado aí fora, que de bem intencionado, bom intencionado, o inferno está cheio. A intenção dos amigos de Jó eram boas, mas na verdade o que eles faziam estavam completamente feio, completamente errado. Na verdade, inclusive, afrontando Jó, aquela ideia de que os fins justificam o meio, estamos sendo grossos. É uma coisa interessante que às vezes as pessoas confundem franqueza com falta de educação, com grosseria. A gente pode ser franco, a gente pode ser verdadeiro, mas isso não nos dá o direito de sermos grossos, de sermos mal educados. Okay? A gente pode ser franco, a gente pode ser sincero e ainda assim mantemos a nossa educação. Okay? Para Zofar, quando a gente chega aqui no final, aqui nesse capítulo 20, do 1 ao 10, nós vamos ver que para Zofar, a paga do ímpio é aqui na terra. Tá? Existem pessoas que falam que o inferno é aqui. É uma coisa interessante que a gente precisa tomar cuidado. Eu até entendo que para algumas pessoas a paga ela pode começar aqui, mas lamento, mas o inferno não é aqui. Existe uma paga para o ímpio a ser ajustada quando eles estiverem cruzados os portões da morte. Os objetivos, ele colocar aqui que no entendimento de Zofar, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Para ele, Jó havia sido colocado, e é uma coisa interessante, porque essa semana eu escutei algo parecido. Não sei se vocês conhecem, as pessoas próximas de mim conhecem conheceram o pastor Eliseu, que foi meu pai. E essa semana eu vi alguém dizendo que o pastor Eliseu ele morreu com mal de Parkinson, morreu numa situação muito, muito sofrida para nós. Essa semana eu vi alguém dizendo ainda que ele passou por isso porque ele estava se purgando, Deus fez ele sofrer porque ele estava pagando algo. Não é muito diferente, É uma coisa interessante que bem próximo do que Zofar ele falava, bem perto do que os amigos de Jó falavam. Ou seja, o mundo está cheio aí de pessoas que ficam tendo essa conclusão, porque essa conclusão de Zofar aqui é uma conclusão
legalista, né? E é uma coisa interessante que muitas das vezes a gente se arvora juiz dos outros e a gente esquece de olhar para nós mesmos, tá? Ou seja, diz aqui, né, que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista, uma coisa interessante, uma conversão meramente externa, baseada naquilo que pode e naquilo que não pode. Ele não exigia um posicionamento do coração, mas apenas um posicionamento daquilo que nós temos em nós, na nossa forma de agir. É claro que a verdadeira conversão, ela exige uma mudança de vida. Mas Paulo ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Claro que isso não é uma desculpa para a gente se acostumar com o erro, mas é uma ideia de que ninguém é perfeito, ok? Não existe ser humano perfeito, inclusive aquele que se acha juiz do mundo. Nessa interação aqui, é uma coisa interessante, né? Vale a pena a gente dar uma olhada, porque durante muito tempo teve aquela ideia do supercrente, né? E na Bíblia não existe supercrente. É algo que a gente precisa tomar cuidado, porque ele diz aqui que essa teologia já esteve muito presente em nosso meio, ou seja, para ele, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da vítima, né? Se alguém está com problemas, é porque ela deve estar purgando alguma coisa, Deus deve estar cobrando dela alguma coisa. Essa teologia aqui, ela já esteve muito presente, tá? Quando a gente ouvia as pessoas dizendo aí que a nossa vida espiritual reflete a nossa vida material, que a nossa vida material é reflexo da nossa vida espiritual. Quem tem aí mais de 15 anos de crente já deve ter escutado essa bobagem aí algumas vezes, ok? No comentário, nós vamos ver que Jó ele vai insistir nessa tese, né, dos amigos de que o justo ele não passa por tribulação. Então, ele vai bater nessa condição, inclusive ele vai usar esse raciocínio para tentar diminuir Jó. Okay? É um posicionamento maldoso. Muitas das vezes a gente vê as pessoas, né, com esse sentimento de não apenas, já que eu não consigo me promover, então eu vou diminuir os outros. Muitas das vezes existem pessoas, inclusive dentro da igreja, que ficam apontando o erro dos outros simplesmente para esconder os seus próprios erros. Eu me lembro de um pastor que me contou um testemunho, né, que ele chegou a assumir uma igreja e foi uma irmãzinha lá e começou a falar da vida, né? Pastor, eu preciso contar para o senhor os problemas que existem por aqui, irmão fulano é assim, irmã fulano é assicana, não sei o que e tal. E no final ele falou assim, o senhor precisa orar muito também, porque aqui nessa igreja o espírito de fofoca é muito forte. Aí o pastor virou para assim, irmãzinha, então ajoelha aqui que eu vou orar para a irmã, porque eu acabei de chegar, tem 5 minutos e a irmã já me deu a fofoca da igreja inteira. Muitas das vezes, aquele que se arvora no direito de julgar os outros, ele não vê a sua própria posicionamento, a sua própria posição, ok? No título 1, ele vai mostrar aqui sobre um Deus que é grande e sábio. Jó, ele defende que o sofrimento, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, né? Para ele, os bons jamais haveriam de passar por tribulação. Acredite, isso aí é uma repetição daquilo que já foi dito por Elifaz, que já foi dito por Bildade, apenas com um outro foco, apenas com uma outra forma de argumentar. E acredite, existe muito crente na igreja hoje que acha isso aqui, ok? Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavra exagerada, desrespeitosa, cheia de justiça própria. É uma coisa interessante, às vezes as pessoas acham que alguém falar a sua história, alguém falar sobre algum feito, isso aí é arrogância, isso aí é justiça própria. E não, nem sempre. Aquilo que fez, fez.
Existe uma ideia de quando as pessoas vão falar alguma coisa porque nós fizemos. Nós fizemos não. Quem fez fui eu, quem fez foi as pessoas que estiveram envolvidas. Se tiverem mais de uma, foram nós. Se foi só eu, é eu mesmo, foi eu que fiz. Essa ideia, né, de tudo nós, muitas das vezes ela pode soar como uma falsa humildade. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Isso aqui é uma verdade, ok? De novo, a aplicação para Jó não é correta, mas para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a favor. Neste embate, Deus revelaria a Jó segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio, ele, Deus, né, estaria sendo sábio, como merecia. Logo, Jó seria condenado. Realmente, ninguém consegue se justificar diante de Deus. Isso aqui é uma verdade. Por isso essa história de dizer, não, porque eu sou bom, porque eu sou fácil, eu sou santo. Não, nós somos santificados. É uma coisa que nós, como servos de Deus, precisamos entender, que o valor absoluto é de Cristo. Cristo é justo, Cristo é santo, Cristo é glorioso. Nós somos justificados, santificados, glorificados. Ou seja, todas as nossas características, elas não são nossas. Elas são dadas a nós pela nossa ligação com Cristo. Assim como os nossos pecados, eles são lançados sobre Cristo, a virtude de Cristo, ela é lançada sobre nós, mesmo que nós não tenhamos essa virtude para ser colocada. De novo, é a ideia do fariseu e do publicano orando no templo, ok? Diz aqui ainda, no título 3, né, tolos se passando por sábios, ele fala que este, juntamente com seus amigos, haviam levantado como legítimo representante do verdadeiro saber, ou seja, eles se tornaram defensores de Deus, como se Deus necessitasse de alguém que defendesse as suas guerras. É Deus que luta as nossas guerras, nós não lutamos as guerras de Deus. Deus, ele tem condições e poder de lutar as suas obras, inclusive na obra dele. Às vezes a gente acha, não, porque eu estou aqui brigando pela obra de Deus. Não, na verdade, a obra de Deus, e quem briga pelo sucesso dessa obra é o próprio Deus. Essa obra vai ter sucesso e quem briga por isso é o próprio Deus. Nós só somos instrumentos que ele usa ou não para que essa obra ela possa alcançar esse sucesso. Diz aqui ainda sobre Zofar que ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos ir à procura de Deus, né? Isso aqui, Zofar está falando com Jó, que Jó ele vai colocar isso, né? Jó ele entende que isso que Zofar estava fazendo, né, se colocando como intermediário entre Deus e ele, na verdade era próprio charlatanismo. Sim, qualquer um que tente se arvorar a si a posicionamento de mediador entre Deus e o homem, isso aí é charlatanismo. O único mediador é Cristo. Por isso que nós que somos evangélicos, nós não temos sacerdote, nós temos pastores, e pastores são ministros, não são sacerdotes, porque nós estamos aqui como mediador entre ninguém e Deus. Nós estamos aqui como conselheiros para que possamos levar vocês a terem um acesso a Deus. O que o pastor faz é conduzir as ovelhas para que elas tenham acesso a Deus, ok? Diz aqui no título 2, conversão como resposta à aflição. Eu quero chamar a atenção apenas aqui no finalzinho desse item 1, onde diz que na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos trazia o poder de conferir favor divino. Isso aqui lembra muito a ideia do sacramento, tá? Nada do que a gente fizer pode gerar ou trazer nenhum favor divino. Deus, ele é soberano, ele não pode ser constrangido a fazer nada além daquilo que ele quer. É claro que muitas das vezes ele tem poder, mas não adianta a gente fazer nenhuma mandinga aqui nessa terra, que nós não vamos ter como forçar Deus a fazer nada. Aqui entra também a ideia do voto.
Existem pessoas que votam, pagam o voto adiantado, na ideia de falar assim: Deus, olha, eu já fiz a minha parte, agora estou esperando que você faça a sua. Não é assim que as coisas funcionam, ok? Não existe nada que nós possamos fazer. O salmista ele diz, né, que posso eu dar ao Senhor na presença dos santos. Ele diz: toma o cálice da salvação e paga os votos na presença dos santos. Os votos não podem constranger Deus a fazer nada, mas uma vez que ele é feito, ele precisa ser cumprido, tá? Na verdade, isto era o que se conhece hoje como legalismo religioso. É o que tem muita gente aí que vive o legalismo, vive o ritualismo, achando que esse ritual tem algum poder. Tem gente que acha mesmo que a água do batismo é que pode resolver alguma coisa, que é o óleozinho passado na testa que vai resolver alguma coisa, quando na verdade isto aí são apenas símbolos. Quem age, quem faz é Deus, ok? Ele vai dizer aqui ainda que alguns estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das suas dificuldades. Irmãos, nós não podemos negociar com Deus, ok? A gente acata a decisão de Deus. Deus é Deus. Eu não tenho nada na minha mão que eu possa oferecer para pagar a Deus. É interessante, né, que quando a gente usa essa palavra pagar, ela está colocando aí uma questão de valor. Deus é Deus, Deus é dono de tudo, Deus é dono da terra, Deus é dono de tudo aquilo que Ele criou, Ele é dono do mundo, Ele é dono do dinheiro que está na minha mão, Ele é dono de mim também. Ou seja, Deus ele é dono de tudo e não existe nada que nós possamos oferecer a Ele para pagar aquilo que Ele faz por nós, ok? O diabo, ele acusou Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas de prosperidade em troca de obediência. Acredite, tem muita gente que está dentro da igreja aqui de uma fé interesseira, tá? Em busca de prosperidade material. E se Jó tivesse seguido o conselho, ele teria feito exatamente aquilo que o diabo havia dito. E Jó, ao se manter firme, ele está mostrando que a fé dele, ela não é uma fé interesseira. Igual aquele hino, né? Deus é Deus, fazendo, não fazendo, curando, não curando, né? E no final, nós sabemos que tem muita gente cantando esse hino aí, mas que essa não é a realidade. Deus só é Deus se fizer exatamente aquilo que as pessoas querem. Muitos, inclusive, quando levam o não de Deus, eles saem da igreja. Isso aí precisamos tomar cuidado. Diz aqui no 3, né, o justo sofre. É interessante, desculpa. E Pedro, né, na primeira epístola de Pedro 4, 12 a 16, ele dá uma lista ali sobre as pessoas que roubam, que sofrem como homicida, como ladrão, se intrometem no lugar alheio. Disso aí, nós não podemos sofrer por isso. Mas ele vai dizer que se como crente, como justo, né, como santo, a gente sofre perseguição, então isso aí é motivo da gente estar alegre, é motivo da gente estar feliz. Cabe aqui colocar, irmãos, que o mundo, ele não gosta dos crentes. Às vezes eu fico vendo, né, uma tentativa de fazer com que o mundo passe a reconhecer ou a aceitar a presença da igreja. Isso não acontece. Aí tem um irmãozinho que fala assim: pastor Alexandre, mas a Bíblia diz que lá na igreja primitiva, né, eles caíam em graça na presença das pessoas que estavam ali. Eu não posso esquecer que essas mesmas pessoas que se admiravam deles, as que estavam frequentando a arena para ver eles sendo devorados. Uma coisa é as pessoas se admirarem, outra coisa é as pessoas quererem se tornar. O mundo, ele vive numa situação que eles querem fazer com que o errado passe a ser certo. E ficam fazendo aí um discurso, aí, um esforço tremendo de justificar os seus próprios erros. E a igreja é justamente aquela voz que diz: não, certo é certo, errado é errado, não importa aquilo que se fala. A justiça, ela não é baseada em direito, a justiça é baseada em princípios morais. E, sendo assim, por mais que a maioria das pessoas façam o que é errado, esse errado vai continuar sendo errado.
eles falam, né, às vezes o mundo fala assim, não, é o conflito de geração, aí vê os pais brigando com os filhos adolescentes, o crente, pelo menos deve, né, ter um lar, vive em harmonia. Guerra de sexo, esposo brigando com esposa, no lar do crente, ele deve viver um casamento em harmonia. Chega no final do dia, vamos aqui para um happy hour, vamos dar uma fugidinha, vamos dar uma saidinha, e o crente, não, eu vou para casa porque minha esposa está esperando em casa. Então, no final, essas atitudes fazem com que muitas das vezes o mundo até admire, mas não faz com que o mundo nos aceite. São coisas diferentes, tá ok? A Bíblia deixa claro, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como nós termos amizade com o mundo e a inimidade com Deus. Cabe ressaltar aqui, no subsídio teológico, Zofar foi insensível até aqui, a ponto de ser ríspido no tratamento de Jó, né, com Jó. Mas ele não entregou os pontos em relação ao seu antigo amigo, como se fosse um caso perdido. Chama atenção, né? Na verdade, a ideia de Zofar é que seu amigo se restabelecesse, se restaurasse, mesmo ele sendo aqui agora já insensível, mas é uma insensibilidade com uma boa intenção. Parece até um paradoxo, mas é assim. No final, existem amigos nossos, né, que também caem nessa mesma armadilha. No intuito de nos agir, nos acusam, nos atrapalham, e a gente precisa tomar cuidado aí com isso na hora de condenar esses nossos amigos, tá ok? Lá no finalzinho da lição a gente vai voltar de novo esse aspecto, lá nas lições finais dessa revista. Deus julga e castiga os pecadores, aqui é o título 3, né? Ele fala aqui sobre o castigo do mal. Zofar lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Sim, no máximo dura a vida, né? Por mais que a gente olhe para o rico e Lázaro, né, na parábola do rico e Lázaro, no final houve uma diferença entre o destino do rico e o destino do pobre. A gente não pode a gente não pode esquecer da ideia de que nem sempre o rico, ou nem sempre aquele que está bem, ele é ímpio. E também a gente não pode achar que o ímpio que é rico, ele um dia vai ficar pobre, tá? Rico e Lázaro mostrou que não é isso aí que acontece. Nem sempre é assim. Nem sempre as coisas são dessa forma. Se bem que muitos sim. Muitas das vezes nós temos visto pessoas ímpias cuja prosperidade é igual uma bolinha de sabão, né? Ela cresce e logo ela se esvai, logo ela vai embora. Eu tinha um conhecido meu que usava o termo de balãozinho japonês, né? Aqueles que já soltava botava aquela buchinha assim, aí era um foguinho, subia, do outro lado da rua ele já caía queimado, tá? A gente precisa aí estar atento com essas questões aí. Nem sempre o justo ele vai ter uma vida tranquila, nem sempre o ímpio vai terminar tendo uma vida ruim ou uma vida de dificuldade. Zofar, ele vai colocar aqui nos versículos 12 e 14 desse mesmo capítulo, são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Sim, muitas das vezes o ímpio ele vive essa vida que é adoidado, mas ele não tem noção de que lá na frente contas terão de ser ajustadas. E incrível, numa justiça que não pode ser comprada, numa justiça que não pode ser manipulada, tá ok? Ele diz aqui que esse ímpio, cedo ou tarde, né, terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Sim, a Bíblia diz, né, não faria justiça o juiz de toda a terra. Abraão, ele fala, né, que Deus ele vai fazer justiça. Ele não julga o justo junto com o ímpio, mas
A Bíblia também vai dizer que Deus ele não tem o culpado por inocente. Ele não passa a mão em cima do erro de ninguém. É uma coisa interessante que nós vamos ver isso na Bíblia como um todo, né? Não interessa se é Moisés errou, vai colher a paga do seu erro. Não importa se é Davi errou, vai colher a paga do seu erro. Todos aqueles que servem do Senhor, que cometeram erros, eles receberam a paga de seus erros. Não importa quem foi. Ele coloca aqui Jó, inclusive, diante de um paradoxo, né? Porque ele vai colocar aqui, ó, por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A gente vê, apesar de ali em Deuteronômio, né, falar sobre as recompensas do justo, de quem obedece à lei do Senhor, e o castigo de quem contraria, de quem vai contra, nós vamos ver que muitas das vezes na vida não é isso que acontece. Isaías, Salmo 73, ele vai dizer, né, que ele viu isso acontecer, quando ele viu muitas das vezes o ímpio prosperando, ok? Então, isso é um paradoxo que existe. Muitas das vezes a gente vê o ímpio se dando bem e aquele que é justo passando por dificuldade. A gente não pode ter a tentativa, né, de perdermos de vista que céu e inferno são dois conceitos reais, ok? Então, no final, sempre existe uma paga, tanto para aquele que é bom e para aquele que é mau. A verdade, ela sempre vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre maus, bons, e a chuva desça tanto para justos como para injustos. Okay? Isso então faz parte do paradoxo da nossa visão da nossa vida. No fim, na conclusão, nós vamos ver que Jó está convencido de que é inocente, de que não cometeu nada que justifique o tamanho sofrimento. Ou seja, Jó ele tem convicção de que ele é um servo bom, ele é um servo fiel. É uma coisa aqui interessante. Você, nós podemos ter sim a convicção de que somos bons servos de Jesus. Não é perfeito, porque não existe perfeição, mas sim, podemos ter a noção de que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, Deus nos ama e que nós vivemos uma vida, humanamente falando, em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. Ok? No final, o patriarca, né, ele vai trabalhar nessa questão porque os amigos de Jó, por desconhecerem a razão do sofrimento de Jó, e foi aquela conversa lá no início do livro de Jó, lá entre Deus e Satanás, o acusam de forma impetuosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus, porque nem os amigos sabiam, nem Jó também sabia. Então os amigos acusam porque não sabia do que ocorrera. E o Jó, ele também vai chegar a um momento de desespero e desesperança, porque ele também não consegue entender aquilo que está acontecendo com ele. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Ou seja, Jó ele está até aqui analisando a sua condição. Em nenhum momento ele culpa Deus pela sua condição, em nenhum momento ele afronta Deus, em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Jó, até agora, ele analisa a si mesmo, ok? Então, nós aqui, espero que vocês tenham gostado. Domingo, uma boa escola dominical para vocês, e nós estaremos aí na semana que vem trazendo algo sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, ok? Aí sim, nós vamos ver quando Jó e Deus se encontram e eles vão conversar, tá bom? Então, a gente se vê aí
na semana que vem, que Deus aí possa abençoar vocês. Um abraço, pessoal.